É bastante comum que você, como uma pessoa que mexe com N8N, ao criar automações, você descumpra esta regra. Mas antes, deixa eu explicar para você qual é a problemática aqui. Bom, o N8N possui uma série de ferramentas que você pode integrar e, pela facilidade, é muito fácil você sair interligando blocos e adicionar, por exemplo, esse bloco aqui no meio dessa automação, que ele vai lá no Google Drive do documento em questão e ele vai, então, prosseguindo nessa automação. Ele vai levando essas informações para esses agentes, crie páginas aqui, por exemplo. Essa automação é uma geradora de webinários 100% automáticos, em que o cliente ele coloca o briefing do projeto e ele vai receber 7 documentos para o copywriter, o expert. Essa automação, inclusive, está aqui na nossa formação. O link está abaixo. Quando as coisas vão começando a crescer, você vai começando a enxergar aquele emaranhado de coisas, você vai percebendo um certo problema. Quando acontece um bug, você já começa a sentir que é muito difícil você testar aquela automação. Aquele bug que o cliente citou, você já não consegue simular com facilidade. Você não consegue expandir aquela automação. E quando você vai precisar passar essa automação para outra pessoa, para que ela possa fazer a manutenção ou então passar o conhecimento técnico, aí, meu amigo, as coisas ficam muito mais difíceis. Isso porque você rompeu uma regra da arquitetura chamada de Solid. Se você é um desenvolvedor, se você já é um desenvolvedor assim como eu sou há mais de 25 anos, você sabe que existe uma regra muito básica dentro da programação orientada a objeto, dentro do Solid, que é a regra de nunca misturar assuntos ou nunca misturar contextos. Se você, dentro da sua automação, tem uma área capta dados e depois você faz a interligação desses agentes, é muito pertinente que você quebre esses dois assuntos em módulos específicos e entre esses módulos você crie protocolos. Eu já vou explicar para você como eu fiz o antes e depois dessa automação e também vou dar mais algumas dicas, mas antes deixa eu explicar o benefício disso. O benefício é que ao separar todas essas coisas, ao fazer com que você crie coisas com tarefas muito específicas, você já comece a colaborar com a primeira sigla do Solid, que é o Single Responsibility. E também que você já comece a colaborar com uma outra regra muito conhecida da programação orientada a objeto, que é o acoplamento e coesão. Para o acoplamento e coesão, imagine que você tem duas chapas metálicas em que elas estão perfeitamente coladas. Quantos campos ou quantos pontos de contato eu tenho entre essas duas chapas? São muitos, não é verdade? Agora imagine que eu vou soldar essas duas chapas num único ponto. Quais são os pontos de contato que eu tenho entre essas chapas? Somente um ponto de contato. E adivinhe, quando você cria dois módulos com Single Responsibility, em que um módulo, por exemplo, aqui no meu caso, ele é responsável por fazer a interface de conteúdo e o outro módulo é responsável só pelos agentes, eu tenho então, primeiro, a separação das responsabilidades e segundo, um único ponto de contato e esse ponto de contato, ele faz com que eu tenha que criar um protocolo. Afinal, esses dois módulos precisam se conversar. E quais seriam as vantagens disso? Primeiro, a manutenção. Você, ao separar os módulos, você não precisa ficar pensando muito aonde você vai fazer manutenção. E sim, você vai entender aonde que está o problema. Número 2, você consegue ser muito mais simples na sua solução. Você não precisa criar coisas muito gigantes e com isso você diminui a curva de bugs e muito mais. Só porque você está mexendo com alguma ferramenta de automação low code, não significa que você não tem que dar qualidade. Pelo contrário, as ferramentas, assim como o high code, elas permitem que você traga muito mais qualidade em termos de arquitetura. Então vamos dar uma olhada aqui no antes e depois dessa mesma automação aqui. Como eu já mostrei, essa automação, ela tem dois trabalhos muito importantes aqui. Primeiro trabalho, pegar as informações. Segundo trabalho, escrever essas informações com esses agentes. Ou seja, gerar o webinário, gerar as descrições de grupo, gerar os anúncios. E depois, um terceiro trabalho que está embutido ainda aqui é escrever esse conteúdo. Mas veja só o antes e depois. Nesse caso aqui, eu tenho essa mesma automação funcionando no Notion. E você vai entender o principal objetivo aqui e o principal ganho que eu tive. Essa automação, ela pega as páginas do Notion, ela trabalha e olha só que interessante. Ela passa para os agentes de IA nessa chamada de workflow. E veja que interessante. Aqui eu passo
todo o briefing do projeto em formato de protocolo. E os agentes que estão em outra automação, em outro módulo, eles só precisam conhecer esses inputs, como por exemplo, briefing, content, para que eles possam trabalhar e produzir então esses detalhes que serão capturados na sequência e serão escritos inteiramente no Notion. Agora, imagine que eu tenho um próximo cliente, e agora a gente vai falar das vantagens disso, que talvez você esteja falando assim, cara, que confusão, pra que você tá fazendo isso? Eu faço tudo isso numa coisa só, fica muito mais fácil. agora imagine a seguinte situação. Esse cliente não trabalha com Notion, ele quer trabalhar com Google Drive. Então, você agora precisa refazer toda aquela automação. E número 2, um terceiro cliente pediu ainda para você refazer toda essa parte aqui de agentes. E agora você precisa trocar a parte de adapter, você ainda precisa refazer todos os agentes. Olha só a quantidade e a complexidade que a gente vai lidando e se metendo, ou seja, sofrendo sem precisar. Você entende essa perspectiva? Agora eu vou trazer um outro ponto ainda para você. Olha só que interessante. Eu já tenho essa outra automação aqui que ela chama Convexa. A Convexa, dentro da nossa formação, ela é um projeto completo que ela traz aqui a possibilidade de você criar agentes de inteligência artificial. Essa automação aqui, ele é um connector que conecta com o WhatsApp, ou seja, ele recebe informações do WhatsApp e transmite. Agora, qual é, fazendo já um exercício com você, a única responsabilidade que eu deveria fazer aqui? Receber mensagens do WhatsApp, utilizando o Evolution API, e ao receber as mensagens do meu agente de IA, eu transmita isso para fora. E é exatamente o que ele faz. Aqui ele recebe as informações, aqui ele decodifica tudo isso em formato de áudio, de imagem, aqui ele faz a parte de bufferização e aqui ele chama o meu agente de IA. Ele chama, obviamente, a outra automação e tudo que ele responde eu mando de volta. E olha que coisa mais interessante ainda. Aqui eu ainda faço o sistema de timeout, para que quando a pessoa pare de responder, ele dê aquela cutucada nele depois de um tempo. Então, no caso do Convexa, eu tenho a possibilidade agora de ter o meu agente de IA que está num outro módulo, conversando com todos esses connectors. E eu ganho a liberdade de ter versões de conectores, cada um implementado para um tipo de software ou um tipo de API. Por exemplo, eu posso interconectar isso ao Telegram, ao Slack, a um sistema de e-mail, a um sistema de CRM, que os meus agentes, no caso esse aqui, ele continua exatamente o mesmo. Ele só precisa receber o quê? Esses dados, as informações do que eu chamo de protocolo. Então, separando as responsabilidades, diminuindo os pontos de conexão entre todas essas automações e trabalhando com protocolos, eu consigo criar automações extremamente robustas. E eu consigo, inclusive, dividir, por exemplo, o Convexa em vários módulos. Agora imagine todos esses caras aqui no mesma automação e por mais que você coloque corzinha de fundo, cara, é muito difícil. Porque eu estou aqui na linha de frente colocando todas essas automações e trabalhando com clientes bastante robustos e cada cliente tem uma necessidade. E a gente precisa, às vezes, ficar ali gerenciando essas necessidades e mantendo versões de software. E, por último, e não menos importante, uma outra coisa também que está me ajudando bastante é isso aqui. É mapear quais são os blocos de execução. Ou seja, pegar uma automação, o que o cliente está pedindo, e colocar isso em blocos para que eu pense melhor nos blocos e consiga separar as minhas responsabilidades. Se eu pudesse mapear um processo de arquitetura de automações, eu sempre começo ali entendendo a motivação do cliente, o negócio dele, depois eu transformo isso em blocos, que eu tenho um grande Lego onde eu vou encaixando todos esses blocos com protocolos. Alguns clientes eu tenho os mesmos blocos, outros clientes eu simplesmente troco algum outro detalhe e a manutenção também fica bastante fácil. Mas enfim, eu tenho todos esses blocos que eu fico imaginando ali como esses blocos se conversam entre si. Quais são os protocolos, informações que um ou outro precisa. E quando a gente coloca tudo isso em bloco, a gente ganha esse superpoder da gente conseguir se tornar muito mais organizado, da gente conseguir se tornar muito menos suscetível a problemas, a bugs e principalmente, estando organizado, a gente consegue expandir de uma forma muito mais rápida. Hoje, eu consigo implementar muito mais funcionalidades em termos de volume e velocidade que
Muito provavelmente os meus concorrentes. Por quê? Porque todos os meus concorrentes, eles estão ensinando a fazer automações. A grande maioria dos concorrentes, eu não posso dizer que são todos, mas estão ensinando a fazer automações tudo em um, aquela teia de aranha maluca. Muitas vezes não estão melhorando a lógica de todas as automações, estão vendendo tudo isso. E adivinha, o ano que vem, quando eles precisarem dar manutenção nisso, vai ser um Deus nos acuda. Espero que essa conversa aqui, que ficou um pouco longa, traga e desperte a necessidade em você de criar uma automação que respeite um pouco mais de arquitetura. E se você ficou interessado nesse assunto, comente logo aqui abaixo. E se você quer aprender um pouco mais de como criar automações complexas, como o Convexa, como o sistema de copywriting, tudo isso interligados e obedecendo todas essas regras de arquitetura que eu trago como legado de programador de mais de 25 anos, fique à vontade então de conhecer a nossa formação, que os links estão aqui abaixo. Até a próxima.